Olá, torcida vascaína, tudo bem? Já estamos de volta com as últimas informações do Vasco da Gama em mais uma edição do Vascão Notícias. Vamos conferir os destaques desta edição. Oswaldo Henriques ainda trabalha com chance de voltar ao Vasco. Morre o escritor e compositor vascaíno Aldir Blanc. E pré-candidato alerta sobre possível manobra política em cima das eleições de novembro. Essas e outras informações a partir de agora no Vascão Notícias, segunda edição. Já peço a você o seu like, vamos então às notícias. Levantamento mostra que Vasco vence somente 60% dos jogos em que abre o placar no Brasileirão. O líder do ranking é o Palmeiras, que vence mais de 80% dos jogos em que abre o placar. Em 152 jogos dos últimos 5 campeonatos brasileiros, o Vasco abriu o placar somente em 66 partidas e destas venceu somente 41. O levantamento é do Globoesporte.com. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu 75 milhões de reais em doações para estudos e ações no combate à Covid-19. Os clubes do Rio, entre eles o Vasco, ajudaram na campanha. Morreu aos 73 anos de Covid-19 o compositor e escritor, o vascaíno Aldir Blanc. Ele estava internado no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, desde o dia 15 de abril, com infecção generalizada e pneumonia. No legado, uma vasta obra musical e literária, como O Bêbado e Equilibrista, em parceria com João Bosco e interpretação de Elis Regina. Sobre o Vasco, Blanc escreveu o livro A Cruz do Bacalhau, em parceria com o jornalista José Reinaldo Marques. Ainda tem mais notícias nesta edição. Antes, vamos relembrar bons momentos da história do Vasco. Há exatos 40 anos, o Vasco passou por cima de um pré-contrato com o rival e trouxe de volta o ídolo Roberto Dinamite em 1980, após breve passagem pelo Barcelona. Em noite épica no Maracanã, Roberto marcou nada menos que os 5 gols na goleada vascaína por 5-2 sobre o Corinthians, em seu primeiro jogo no retorno ao Vasco. Uma noite inesquecível, marcante na história do Cruz Maltino. Ei, tempo bom, sô! O zagueiro Oswaldo Henriques ainda trabalha com a possibilidade de voltar a jogar no Vasco. Segundo o repórter Wilson Pimentel, do Torcedores.com, o presidente Alexandre Campelo tem proposta ao zagueiro para a redução da dívida do ano passado em 50%. Henriques não concorda com o tamanho da redução, mas fará contra-proposta ao dirigente vascaíno. O último jogo de Henriques com a camisa do Vasco foi no dia 8 de dezembro, no empate em 1-1 com a Chapecoense no Maracanã. Pré-candidato à presidência do Vasco, Fred Lopes alerta sobre possível manobra política para atrapalhar as eleições de novembro. Em entrevista à Super Rádio Tupi, Fred aprovou com ressalvas o nome de Ramon como novo técnico e afirmou que é necessário observar o início de trabalho para melhor avaliação. Sobre as eleições, Fred afirma que o procedimento tem prazo suficiente para acontecer em novembro. Dentro daquilo que foi aprovado no Conselho, que é a questão da eleição direta, eu espero que realmente oportunistas de plantão não se utilizem desse problema grave de saúde para alguma manobra política, dentro do nosso clube. É isso que, sinceramente, eu espero, é isso que a gente do Avante aqui está atento, para que realmente a gente possa fazer uma eleição tranquila, absolutamente dentro da lei, dentro do que reza o nosso estatuto, que é o que o Vasco precisa. É o que eu já disse aqui, O Fred está coberto de razão por levantar essa hipótese, porque no Vasco a gente já viu de tudo, principalmente quando o assunto é eleições. Então vamos ficar muito de olho, trazendo sempre esse assunto à pauta, O pessoal da oposição tem que cobrar, todos os grupos
ficarem bem atentos para que tudo corra dentro da normalidade e tenhamos eleições diretas em novembro. Olha, sinceramente, pelas dificuldades financeiras que o Vasco se encontra, com mais posições carentes no elenco, eu vejo sim com bons olhos essa volta do Oswaldo Henriques para atuar ali no lado direito da defesa vascaína. A gente tem que levar tudo em consideração, pessoal. A crise financeira que o Vasco vive, essa possibilidade de perdão de parte das dívidas com o próprio Oswaldo Henriques. O Vasco tem outras posições carentes no elenco, então vai ter que gastar dinheiro em outras posições. Eu acho que é um cara que a gente já sabe do que ele é capaz, dá para compor o elenco tranquilamente. O Breno possivelmente pode pintar aí em breve, então é um bom reforço pensando em elenco. Eu contaria sim com o Oswaldo Henriques. Mas quero a sua opinião sobre a possível volta do Oswaldo Henriques e as outras notícias que a gente trouxe nesta edição. Comentário do Fabrício Vieira. Acho que o Vasco deveria falar mais do Roberto, essa geração está se esquecendo dele. Participação do William do Carmo. A situação do nosso Vasco está catastrófica. Precisamos, como os torcedores, sempre apoiar, porque senão não vai dar. O comentário do Brás. Roberto deu mole em se meter com política. Na primeira edição de hoje eu trouxe quantos por cento o Vasco ainda tem de Thales Magno e outros jogadores. Vou deixar o card aqui aparecendo no canto superior da sua tela. Só clicar e assistir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal e a gente se vê nessa terça-feira para mais informações. Até lá!